Pronto. Bem, pessoal, então vamos iniciar mais uma aula hoje. Espero que todos e todas estejam bem. E hoje a gente vai terminar o nosso ponto 2 e começar o ponto 3. Acredito que não dá tempo da gente terminar. Antes de começar, eu quero avisar para vocês que semana que vem vai ser minha semana de estudos, né? Acho que a coordenação já falou para vocês em relação à questão de semanas de estudos individualizadas, no qual não existem aulas ao vivo, mas a gente tem atividades, né? A minha vai ser semana que vem, cada professor definiu essa sua semana, vou aproveitar a semana que vem para concluir uns trabalhos para enviar para congressos, etc., e vou passar algumas atividades para vocês fazerem. A primeira atividade que eu vou passar para vocês fazerem semana que vem vai ser um exercício em cima de um artigo científico. Esse artigo científico deve ser algum artigo científico envolvendo justiça de transição. Alguns alunos aqui, acho que já fizeram um grupo de pesquisa com a gente, já leram, mas a maioria não, né? Já não sabe o que é justiça de transição. Justiça de transição é um tema importantíssimo que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Agora, é claro, esse artigo não precisa ser entregue semana que vem, né? Esse artigo não é o exercícios, vale um ponto extra. Vocês podem entregar até o final da primeira unidade no dia 1º de outubro. Esse artigo, ele vale um ponto e também, gente, ele serve para abono de faltas em excesso e complementação de carga horária da nossa disciplina. Então, mas eu vou deixar semana que vem. Semana que vem também eu vou deixar um estudo dirigido em cima dos 3 primeiros pontos, e aí eu vou pegar a bibliografia básica, a gente vai delimitar para que vocês também leiam, a leitura é extremamente importante, né? E eu vou fazer esse estudo inicialmente em cima dos 3 primeiros pontos, porque lembrando, a primeira unidade tem 6 pontos, né? Então, eu passo a metade agora, e depois eu dou o resto. Aí eu vou marcar na bibliografia básica as páginas, né, para que vocês deem uma olhadinha na biblioteca digital. Então, essa é a segunda tarefa da semana de estudos para vocês. A terceira tarefa da semana de estudos é para vocês organizarem os grupos e escolherem os grupos dos seminários, tá? Então, a gente vai ter esses grupos de seminários. Vai estar disponível a partir do dia 27, 9 horas da manhã. Eu vou mostrar agora quais são os temas, vocês vão escolher os temas, vocês vão escolher os componentes dos grupos. A escolha dos grupos é por ordem de inscrição, tá? Por isso é que eu já estou avisando a hora que eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar a partir de 9 horas da manhã da quinta-feira da semana que vem. Aí a ordem de inscrição, mas, como eu disse, os grupos, quem vai organizar são vocês. Então, eu vou mostrar agora para vocês aqui. Deixa eu mostrar. Pronto. Se vocês não estiverem vendo, pessoal, por favor, me avisem. A data prevista para vocês entregarem esse seminário seria no dia 24 de setembro, os da primeira unidade, né? A gente vai dividir, será exclusivamente através de vídeo, a gente vai dividir a sala de vocês em 8 grupos. Os que devem entregar na primeira unidade são esses grupos relativos a monismo e dualismo, é o grupo 1. O grupo 2, controle de convencionalidade. O grupo 3, nova lei de imigração no Brasil, Lei Federal 13.445/2017. E o grupo 4, nacionalidade. Essa data de entrega, ela pode ser mexida, apesar que eu acho que não vai ser mexido, de acordo com que a coordenação estabelecer a data da prova. Se a coordenação colocar a prova de vocês para o dia 24 de setembro, fica prorrogado essa data para 1º de outubro. Se não, e eu acho que o mais provável é que a prova fique na primeira semana de outubro, os trabalhos ficam aí para a última de setembro. Tá? Então, pode variar isso. Apesar que, geralmente, eles combinam a prova com vocês, e eu acredito que, pelo andamento da carga horária,
a prova de vocês realmente vai ser na primeira semana de outubro. Então, deixa essa última semana de setembro para entrega de trabalhos. Já na segunda unidade, a gente tem também 4 grupos. O grupo 5, Asilo e Refúgio. O grupo 6, Conselho de Segurança da ONU. O grupo 7, Classificação e Característica das Organizações Internacionais. E o grupo 8, Direito Diplomático. Todos os alunos, eu repito, todos os alunos devem participar do seminário, seja na primeira ou na segunda. Basta que a pessoa entre em um grupo, tá? Então, quem fizer o seminário na primeira unidade não precisa fazer na segunda, mas todos os alunos têm que estar participando. Mesmo havendo retorno, quando, não é havendo, vai ocorrer, né? Mesmo ocorrendo o retorno de aulas presenciais na ACES, os seminários vão ocorrer através da gravação de vídeo. Não é preciso entregar nada por escrito, além do próprio vídeo. Claro, no vídeo vocês podem fazer com slides, aí fiquem à vontade no formato, né? Esses grupos, no caso da turma de vocês, eles têm que ter 4 e 5 estudantes. E, como eu disse, a participação é obrigatória para todos. Os seminários vão ser realizados através da gravação de vídeo. Esse vídeo vai ser anexado no Moodle. E esse vídeo tem que ter uma duração média de 10 minutos, sendo o mínimo de 8 e o máximo de 12. No mínimo, 3 alunos devem falar no vídeo. Se todos quiserem falar, todos os membros do grupo, perfeito. Os formatos que eu sugiro para vocês gravarem é através do PowerPoint ou do Google Meet. São os mais fáceis, mas isso é uma sugestão. Vocês podem optar por outra forma de gravação que não seja essas. Não esqueçam de mencionar o nome de todos os componentes e o assunto do grupo no vídeo, seja através de legenda, falado ou slides. E basta que um membro do grupo envie o arquivo. Não precisa todos enviarem, tá? Basta que um membro do grupo envie o arquivo. Já falou aqui que as datas podem ser mexidas de acordo com o que a coordenação estabelecer dias de prova, né? E quem não fizer os seminários vai ter nota descontada na segunda unidade e receber 2 faltas. A escolha desses grupos, como a gente disse, vai ser por ordem de inscrição. A partir da semana que vem, dia 27, 9 horas da manhã, já vai estar disponível para vocês fazerem a inscrição e a escolha dos grupos. E a escolha e por ordem de escolha, né? Então, quem se inscrever primeiro fica com aquele grupo. Porém, para a inscrição ser validada, vocês têm que indicar no mínimo 3 componentes. Depois vocês podem acrescentar componentes, modificar, desde que façam isso até 24 horas antes do dia da entrega do trabalho. E a nota vale 5 pontos, né? Cada seminário. Então, por exemplo, se o aluno ele fizer o seminário na primeira unidade, a prova dele eu vou corrigir valendo 10, porém vou dividir com 2 e somar com a nota do seminário. A nota do seminário é coletiva. Tá? Notas de exercício do Moodle, de fixação, etc. Isso aí é extra, tá? Isso é extra. Fora os 10. A composição da nota 10 é feita por nota de avaliação e seminário. Vocês entenderam, gente? Vocês têm alguma pergunta sobre essa questão do seminário? Deixa eu olhar aqui. Não? Não tem perguntas? Vocês estão me escutando? Que hoje ninguém falou nada aqui. Só no... Estão me escutando, professor, porque a gente não tem dúvida mesmo, não. Eu estou sendo claro e cristalino, né? Que nem o pessoal direito gosta de falar. Então, gente... Sim, Maria Beatriz, vocês escolhem os temas. É por ordem de inscrição, por isso é que eu estou falando a hora. Que eu vou liberar semana que vem, a partir das 9 da manhã. Né? Vou programar para que ele apareça e aí vocês se inscrevem através de um fórum. Deixa eu voltar lá e mostrar. Pronto, aqui no final tem esse botão acrescentar um novo tópico de discussão. Vocês acrescentam, os colegas vêm, né? Os colegas vêm aqui, como vocês podem ver, fica disponível para os colegas ver.
quais são os grupos. Certo? Então, é sim, vocês quem escolhem. E deem uma olhadinha, gente, nas temáticas. A gente já falou aqui. Deixa eu repassar para depois vocês poderem revisitar. Então, da primeira unidade, grupo 1, monismo e dualismo. Grupo 2, controle de convencionalidade. Grupo 3, nova lei de imigração no Brasil. Grupo 4, nacionalidade. Na segunda unidade, os grupos são 5, asilo e refúgio. 6, Conselho de Segurança da ONU. 7, classificação e característica das organizações internacionais. E 8º, direito diplomático. Grupos dessa turma, 4 a 5. Mínimo de 4 e máximo de 5 alunos por grupo. É basicamente isso. Aí vocês se organizem. Como eu disse, no momento da inscrição não é preciso colocar o grupo completo, mas no mínimo 3 integrantes. Tá? Não precisa colocar completo, não. Pode modificar os componentes, desde que faça isso 24 horas antes da entrega, acrescentar, né? Mas tem que fazer 24 horas para não chegar no instante da entrega e já colocar uma modificação, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, esses temas vocês podem encontrar na bibliografia básica. A maioria daqueles autores tem. Pronto, o autor que tem todos esses temas é Mauzuoli. Mauzuoli tem todos esses temas. Todos, sem exceção. Né? Porque tem autores, às vezes, que não abordam. Eu acredito que Rezec, ele não fala da lei de imigração. Tem até depois que conferir isso. Se ele fala da lei de imigração. Que o livro dele é 2018, saiu em 17, o livro último atualizado, né? O Oswald tem todos os assuntos. O principal assunto, assim, que muitos autores não têm é a questão da lei de imigração. Que aí ocorreu essa mudança. Mas o resto, todos os três abordam bem esses assuntos. Controle de convencionalidade, quem melhor fala também é Mauzuoli, porque foi ele que trouxe a teoria para o Brasil. Então, ele faz uma abordagem satisfatória, vamos dizer assim. E pronto. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, não, Luiz Henrique. Tem outro tópico para postagem. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui vocês ainda não podem ver, ó. Está oculto para estudantes. Então, tem aqui as instruções. Vocês estão vendo que tem das duas turmas. A diferença é mais em relação à data. Os temas são os mesmos, mas a diferença é em relação à data e em relação ao número de componentes, porque a turma da noite é bem maior, né? E aqui, onde tem esses vídeos dos seminários da primeira unidade, nono diurno, no caso, vocês vão ter que colocar aqui. Tá certo? Então, vocês colocam aqui. Então, tem um tópico para as instruções e tem outro tópico para colocar os seminários. Tá certo? Fica logo no começo, ele vai ficar, vocês vão ver lá no Moodle, ele fica logo no começo, é porque ele ainda não está liberado, né? Então, depois dessa parte aqui de avisos gerais, aí vem seminários, antes dos pontos, né? Em seguida vem a parte dos pontos. Ana Vitória, apenas um pode postar, desde que no vídeo esteja mencionado através escrito, falado, slides, o nome de todos os componentes, tá? Mas só basta um enviar. Pronto. Mais alguma dúvida? Perfeito. Tá. Qualquer coisa, perguntem, né? Então, semana que vem, se organizem, semana que vem vocês vão poder fazer a inscrição.
Pronto. Vamos agora, então, começar, se vocês não tiverem mais perguntas, vamos agora começar a apresentação, encerramento do ponto 2 e início do ponto 3. Lembrando que, enquanto eu estou apresentando aqui esses slides, eu não consigo ver o chat, né? E aí, quem tiver de fazer alguma pergunta, faça no áudio ou peça para algum colega ler. Claro, depois que eu terminar o ponto 2, eu volto para dar uma olhada no chat, antes de iniciar o ponto 3, né? Então, ponto 2, teoria de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna. Esse ponto, gente, é importantíssimo e é um ponto que é obrigatório, que vocês não podem escolher, porque ele é obrigatório que ele caia na prova da primeira unidade, né? Então, ele é extremamente importante. A gente estava falando da questão da emenda constitucional 45 de 2004, né, que aproximou o Brasil da doutrina monista dialógica ao dar status de emenda constitucional aos tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados com devido quórum. Porém, apesar de que a doutrina majoritária diz que o Brasil é monista, não dá para exatamente a gente classificar o Brasil como monista, porque o sistema de vigência de tratados no Brasil ele ficou muito confuso, principalmente considerando a decisão do STF em 2008, no caso relativo à prisão depositária infiel. Então, o Brasil é um pouco bagunçado, mas eu já alerto, e acho que eu falei isso também semana passada, não acreditem no que esses autores de cursinho de concurso dizem que o Brasil é dualista moderado, viu? Isso aí é uma análise muito errada do nosso sistema jurídico. Isso aí está ligado ao sistema jurídico anterior, que era o sistema jurídico da emenda constitucional 1 e 69 da época da ditadura, tá? Claramente, o Brasil seguiu, a partir da Constituição de 88, outro caminho. E como também eu tinha falado semana passada, e vocês também não podem esquecer, gente, o que o STF diz para direito internacional público, lembrando, a disciplina é direito internacional público, não é direito internacional brasileiro, é DIP, não é DIB. Então, o que o STF diz não é a verdade e a vida, até porque o parâmetro do direito internacional público não acontece como outras disciplinas de caráter mais dogmático, como direito civil, penal, constitucional, no qual o STF tem a última palavra. E cá entre nós, o direito internacional público, pessoal, no mundo hoje, ele segue o padrão europeu. Essa é a realidade. Então, o que o STF diz pode ser altamente questionado, não só por doutrinadores ou os pesquisadores da área, mas até por tribunais internacionais. Querem ver um exemplo? Tem uma súmula do STF que diz que a União não pode mexer em tributo estadual via tratado. Se algum Estado soberano se sentir prejudicado por isso e processar o Brasil na OMC ou na Corte Internacional de Justiça, simplesmente vão dizer o seguinte: olha, quando a União celebra tratados, ela celebra em nome da República Federativa do Brasil. Até porque os entes federados da República Federativa do Brasil, eles não têm competência para celebrar tratados e a União representa todo o Estado brasileiro como um todo. Entenderam? Então, o que o STF diz nessa disciplina de Direito Internacional Público não tem o mesmo peso de ser a última palavra como vocês estão acostumados em outras disciplinas, civil, penal, trabalhista, constitucional, principalmente, né? Então, não tem esse peso. E, francamente, é o que eu gosto da disciplina. Claro, a gente estuda o que o STF diz, porém com um viés muito mais crítico. Bem, a vigência dos tratados internacionais no Brasil, segundo a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, STF. Essa posição, gente, ela decorreu da decisão do caso de 2008, como eu falei aqui, da prisão do depositário infiel no voto vencedor do ministro Gilmar Mendes. Nessa decisão, ficou estabelecido que no Brasil só pode haver prisão civil por alimentos, não podem mais haver depositário infiel, porque os tratados internacionais, entre os quais eu destaco o Pacto de São José, da Costa Rica,
ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos, é o mesmo tratado, e os Pactos dos Direitos Civis e Políticos de Nova York, da ONU. Então, lá só permite a prisão de dívidas por alimentos, não permite depositar infiel. Aí, nessa decisão, Gilmar Mendes, que teve o voto vencedor, ele traçou o sistema de vigência de tratados no Brasil, o voto dele acabou vencedor, e essa é a posição do STF. Então, no Brasil, um tratado ele pode valer como norma constitucional. Outra coisa que notem aqui, quando eu digo que existe uma hierarquia em relação aos tratados, eu automaticamente estou adotando o sistema monista. Por quê? No monismo, os tratados são equiparados. No dualismo, os tratados precisam ser incorporados ou transformados. Aí já não são mais tratados, são legislação interna, né, que foi feita com base naquele tratado. Então, os tratados podem ter força de norma constitucional, que seriam aqueles tratados sobre direitos humanos aprovados nos termos da Emenda Constitucional 45 de 2004. Ou seja, com o quórum de emenda constitucional, 3/5 nas duas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos. Só existe um tratado que foi aprovado com esse quórum. Não sei se algum de vocês lembram. Se algum de vocês lembra, por favor, digam aí, para me ajudar e para eu sentir um pouquinho a participação de vocês hoje. Alguém sabe qual foi esse tratado, o único tratado que tem força de norma constitucional no Brasil, que foi aprovado com esse quórum de emenda? Ninguém lembra? Pronto, é a Convenção dos Direitos da Criança e a Adolescência com Deficiência. Não, perdão, é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não da criança e adolescente com deficiência. A criança e adolescente, a convenção não seguiu esse rito, não. No caso, é da pessoa com deficiência. Norma supralegal. Norma supralegal, lembrando que é aquela que está abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional, que seriam os tratados sobre direitos humanos aprovados sem o quórum da Emenda Constitucional 45 de 2004. Aí junto o resto, inclusive o Pacto de São José, as convenções de Nova York, a Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, de 89, que inspirou o ECA. Quem gosta de estudar direito da criança e adolescente sabe do que eu estou falando. Então, aí entra o resto dos tratados sobre direitos humanos. Eles estariam abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Porém, aí é que vem o pulo do gato. Porque Gilmar Mendes diz que na decisão, do processo, né, que os tratados sobre direitos humanos revogaram a prisão depositária infiel no Brasil. Porém, ele esquece de mencionar isso no voto, e eu li o voto dele de cabo a rabo, que nem diz o Matuto. A prisão depositária infiel, pessoal, não era só regulada na legislação infraconstitucional, que nesse caso a norma supralegal poderia revogar. Estava previsto também na Constituição. A Constituição, no artigo 5º, claramente previa a prisão depositária infiel e a prisão do devedor de alimentos. E Dr. Gilmar não explica como é que uma norma supralegal, como o Pacto São José da Costa Rica, por exemplo, revoga uma disposição que estava no artigo 5º da Constituição, inclusive cláusula pétrea. Esse é o problema dessa decisão. E eu tenho ela, inclusive eu tenho aqui no computador, se algum de vocês quiserem, depois eu posso mandar. Eu li de cabo a rabo. Na época eu fiz artigo, etc. Né? Norma ordinária, que seria a mesma coisa que lei ordinária, né? Seriam os tratados internacionais em geral sobre outros assuntos. Tá? Então, essa é a posição do STF. Porém, pessoal, a doutrina no Brasil, a doutrina majoritária, critica extremamente essa decisão do STF. E, como eu disse, como o parâmetro de direito internacional público de palavra final não é do STF, até porque existem tribunais internacionais,
gerou, a Mauswolly representa muito bem essa posição dominante da literatura e da doutrina. Ele explica muito bem, inclusive no estudo dirigido, eu vou colocar para vocês lerem o trecho no qual ele explica isso muito bem. E o sistema de vigência de tratados no Brasil, de acordo com essa posição, é o seguinte. Primeiro, norma formalmente constitucional, que são os tratados sobre direitos humanos aprovados nos termos da emenda 45 de 2004. Nesse caso, norma formalmente constitucional significa que aquele texto foi incorporado ao texto constitucional. Mas percebam, não numa perspectiva dualista, ainda numa perspectiva monista. Tá? E eu vou explicar por que daqui a pouco. Então, a emenda constitucional, ela possibilitou que tratados sobre direitos humanos fossem anexados, melhor dizendo, incorporados para não confundir com dualismo, né? Anexados ao texto constitucional. Inclusive, se você já deve ter reparado, em algumas edições da Constituição, inclusive daquela que é emitida pelo Senado e que a gente acaba recebendo de deputados, senadores, né? Autoridades, elas entregam, anexou essa convenção ao texto constitucional. Então, aquilo é para garantir que seja uma norma formalmente constitucional. Tá certo? Norma materialmente constitucional. Todos os tratados sobre direitos humanos, mesmo os aprovados sem o quórum da emenda 45 de 2004, por conta do texto original do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Então, na visão dos doutrinadores, todos os tratados sobre direitos humanos no Brasil já eram norma materialmente constitucional, ou seja, não estão no texto constitucional, mas valem como se fossem, entenderam? Por quê? No texto original da Constituição, e vocês que gostam de direito constitucional sabem do que eu estou falando, eu não gosto de direito constitucional, não, deixo claro. Sim, tinha lá escrito que, além dos direitos garantidos na Constituição dos Direitos Fundamentais, existem outros decorrentes dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. E isso já está desde 88 no texto constitucional, gente. Mas parece que o STF tem uma dificuldade de entender essa força automática de norma materialmente constitucional, que já era garantido pelo texto original do parágrafo 2º do artigo 5º, desde 1988. Terceiro, norma supralegal, os tratados internacionais em geral sobre outros assuntos. Os autores defendem que, no caso do Brasil, os tratados internacionais deveriam ter força de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, os que não são sobre direitos humanos, né, que são sobre qualquer outro tema, comércio, política, visto, etc., porque esses tratados não podem ficar equiparados à norma ordinária, porque, do contrário, eles ficam sujeitos a ser revogados por norma ordinária que surgir posteriormente. E também porque a própria a própria Convenção de Viena de 69, ela recomenda que se dê supremacia aos tratados internacionais e que esses tratados internacionais não podem ser, por exemplo, modificados através de legislação interna, sem a participação das outras partes que são ratificantes. Claro, um Estado pode denunciar um tratado, que a gente vai falar no ponto 4, porém, não pode colocar assim um tratado tão frágil que uma lei ordinária posterior revogue ele sem ciência da outra parte, né? Ou das outras partes, né? Bom, pessoal, então, esse é a diferença. Daqui a pouco eu vou me colocar à disposição de vocês para tirar dúvida. Essa é a diferença entre o sistema de vigência de tratados trazidos pela decisão do STF e aquilo que a doutrina pensa. Notem que é totalmente diferente. Bem, pessoal, a União Europeia, ela adota o monismo kelseniano. A gente tem dois exemplos disso, o direito comunitário e o chamado direito vivente. O monismo kelseniano, lembrando, é aquele que dá prevalência às normas internacionais. Nos países que adotam o monismo kelseniano, os tratados valem ou como norma constitucional ou como norma supralegal.
A União Europeia tem dois institutos jurídicos que mostram claramente essa prevalência do monismo kelseniano. Direito comunitário. O direito comunitário, pessoal, é o direito vigente ao ordenamento jurídico da União Europeia. Eu fico com os próprios europeus, eles dizem que só existe direito comunitário lá. Mercosul, outros processos de integração não têm direito comunitário, são regidos pelo direito internacional público. Eu concordo. Por quê? Pelas próprias características do direito comunitário. As normas de direito comunitário, dentro da sua competência, e essa competência é bem delimitada, elas entram em vigor automaticamente e só não revogam as cláusulas pétreas constitucionais. Então, elas têm força de norma constitucional e, dentro da sua competência, que não é toda, é bem delimitado. Por isso que o meu orientador de doutorado, o professor Bruno Galindo, diz que o direito comunitário é um direito constitucional supranacional, né? Porque tem a competência da União e dos Estados-membros, mas dentro daquilo que é considerado competência da União, e é variada, por exemplo, regular a educação, acho que vocês sabem, né, que um diploma emitido por um Estado da União Europeia vale automaticamente em todos, não precisa ser reconhecido, não precisa ser nada. Eu tenho um diploma da União Europeia, né, eu tenho o DELE, que é o Diploma Espanhol como Língua Estrangeira, que é emitido pelo Ministério da Educação da Espanha, que é o certificado, não, é o diploma, porque certificado tem outros, é um diploma, né, o diploma que atesta o nível de fluência da pessoa em espanhol, né? Vale a vida toda, você só faz outro se você quiser mudar de nível. Se você quiser ampliar o nível, meu é alto intermediário, P2, né? Eu não tenho interesse em fazer avançado porque eu não ensino espanhol. Então, para quem para falar basta um alto intermediário já está de bom tamanho, né? Se eu quiser depois tirar um diploma de avançada, eu tenho que fazer de novo a prova. Bom, voltando aqui, então, o direito comunitário é isso. Dentro da sua competência, só não mexe nas cláusulas pétreas das constituições. No resto, ele mexe. E o direito vivente, que é uma vinculação jurisprudencial de direitos humanos no contexto europeu. Então, jurisprudência de direitos humanos no contexto europeu vincula todos os estados. A ideia de Kelsen era a criação de um ordenamento jurídico extranacional no qual o direito internacional estivesse acima do direito nacional. Então, essa era a proposta dele. Claro, existem aí implicações muito grandes em relação à questão da soberania e da política. Hoje em dia, a soberania não é mais um conceito absoluto, a soberania é relativizada, e isso tem aspectos positivos e negativos. Na minha opinião, a relativização da soberania, ela traz mais aspectos positivos do que aspectos negativos, porque ela permite a criação de um parâmetro e de normas internacionais que estabelecem a ideia de um mínimo existencial. Porém, eu chamo a atenção o seguinte: na ciência política, e eu fiz mestrado em ciência política, eles costumam lembrar que quando a soberania foi pensada, há 500 anos atrás, ela era absoluta. E se hoje em dia a gente tem uma soberania relativa, ela não é mais soberania, ela pode ser qualquer coisa, mas não é uma soberania. Bom, pessoal, em relação às referências para o estudo desse tema, eu recomendo o Mauzuoli, que ele explica muito bem essas questões, né? E lembrando que na Biblioteca Digital da SEDES a gente tem a edição 2020 do livro de Mauzuoli, já atualizadíssima. Antes da gente iniciar o ponto 3, deixa eu estar aqui. Pronto, Maria Beatriz estava falando aqui corretamente, realmente é o das pessoas portadoras com deficiência. Eu não vi, porque na hora que eu estou apresentando os slides, Beatriz, eu não vejo os comentários do chat, entendeu? Bárbara também está falando aqui da questão da norma supralegal, ou seja, é uma norma, realmente é isso, ela está abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Você quer que eu volte? O problema é que quando eu estou vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo manejar para eu ver o chat de vocês.
Estou conseguindo, tô ajustando a janela para ver se eu consigo ver o chat aqui de vocês. Pronto, Bárbara. Só que ainda não estou apresentando, né? Pronto. Você quer perguntar alguma coisa sobre esse último slide aqui? Lembrando que os slides estão disponíveis no Moodle, né? Todos eles, o do ponto 2 e o do 3. Certo? Tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta do ponto 2? Lembrando que o ponto 2 é obrigatório. Vocês devem ter reparado que no exercício de fixação do ponto 2, eu coloquei trechos da Constituição de vários países, trecho da Constituição de vários países, que aí e vai ser parecido com o que eu vou colocar na prova, só que na prova é subjetiva, né? Para vocês analisarem se é monismo, se é dualismo. Eu não vou, como ainda não terminou, eu não quero corrigir agora, mas depois, se vocês quiserem, eu posso até corrigir. Explicar por quê. Porque ali, vocês repararam, ali deve ter, quem já fez, né, o exercício de fixação. Não esqueçam, o exercício de fixação, pronto, talvez agora você possa fazer, Júlia, melhor aquele exercício em relação ao que a gente fez. Por isso que é importante você esperar a gente explicar para fazer, né? Então, ali você vê, tem trechos de Constituição ou da legislação de determinados países e vocês vão analisar se é monista, se é dualista. Ali eu coloquei, acho que quase todos os continentes no mundo, né? Natália, eu acho que essa questão não Veja só, o ideal, como eu disse a vocês, o que o STF diz aqui não é verdade, é a vida. Vocês têm que conhecer o que o STF diz, o que a doutrina diz. Podendo colocar as duas coisas, perfeito, e optando por uma posição, coloca lá. Tá? Mas o que o STF diz aqui, como eu já disse a vocês, não é verdade a vida. Os autores de cursinho de concurso existem, porque eles trabalham sempre naquela perspectiva, né? Olha, o que o STF diz é o que interessa para vocês saberem, porque é o que cai no concurso. Isso para essa disciplina irrelevante. Tá? E a gente, como vocês viram, a gente mostra as duas coisas. A gente mostra a posição do STF, mostra o que os autores pensam, inclusive, se for o caso, só um minutinho. Júlia está perguntando. Esse ordenamento jurídico extranacional é porque Kelsen, primeiro, ele é um kantiano, né? Como bom kantiano, ele segue uma ideia de uma organização. Ele segue a ideia. Vou explicar melhor para vocês. Consegue falar? Bom, sim, mas como é. A pergunta é extranacional. Desculpem aqui que eu me atrapalhei um pouco. Sim, gente. Aí, como eu estava falando, Kelsen é um kantiano, e como kantiano, ele segue aquela ideia de estrutura lógica e de organização lógica de normas, tá? Isso aí é o critério kelseniano. Acima do direito nacional, nessa perspectiva, para Kelsen, deveria estar a ordem jurídica internacional. E isso tem a ver com a perspectiva kantiana, que eu não sei se vocês estudaram, de paz perpétua e de que a ordem internacional garante a ordem nacional e que deve estar subordinada. É nessa perspectiva.
Então, é por isso que ele fala dessa questão. Mais alguma pergunta? Não, né? Então a gente pode começar o 3. Então, vou começar o ponto 3. O ponto 3 eu liberei hoje de manhã. Os slides, exercícios, vocês podem fazer até daqui a 15 dias, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui no ponto 3, né? Fontes do direito internacional público. Esse ponto 3 é relativamente curto. É um ponto aí que vocês podem optar se acham que ele deve cair ou não na prova. É um ponto facultativo. O 2 é extremamente obrigatório. E o 2 eu também recomendo, principalmente quando eu passar o estudo dirigido para vocês, que vocês leiam, tá? Leiam também. Então, vamos para o ponto 3, fontes do direito internacional público. O direito, gente, primeiro, o termo fontes do direito tem a origem no direito romano, ou seja, de onde provém as normas jurídicas, e a gente tem que lembrar que o direito tem dois tipos de fontes. As fontes materiais e as fontes formais. Fontes materiais seria aquele fato social que enseja a criação de uma norma jurídica. Tá? Essas seriam as fontes materiais. Por exemplo, a fonte material da chamada Lei Seca no Trânsito do Brasil são os acidentes de trânsito que ocorreram e que ocorrem ocasionados por pessoas que bebem e vão dirigir. Então, isso é um fato social. Então, o fato social que leva à criação de uma norma é a sua fonte material. Já a fonte formal, por sua vez, é sempre a lei, ou seja, lei no sentido amplo, né? A norma jurídica positivada. Então, o direito tem esses dois tipos de fontes. Quando a gente fala das fontes do direito internacional público, a gente está falando de fontes formais. No Estatuto da Corte Internacional de Justiça de Haia, existem arrolado algumas fontes, mas esse rol, gente, não é taxativo, é só exemplificativo. A Corte Internacional de Justiça de Haia é o principal tribunal internacional que existe no mundo. Hoje ela é ligada à ONU, né? Mas ela foi criada há 100 anos atrás. Ela foi criada há 100 anos atrás. E ela, aliás, foi criada não, foi instalada há 100 anos atrás. Criada ela foi antes, mas ela funciona faz 100 anos, desde 1920. As principais fontes são tratados, costumes e princípios gerais de direito. Essas três fontes, pessoal, elas têm o mesmo valor jurídico dentro da ordem jurídica internacional. Tratado, que seria a norma escrita, né, internacional, os costumes, a prática jurídica reiterada, e os princípios gerais de direito que se originaram do direito romano, como acontece com pacta sunt servanda, princípio da legalidade, princípio do contraditório, enfim, princípios que vocês conhecem e que começaram a estudar desde o comecinho do nosso curso. Outra coisa que vocês devem notar é que não há hierarquia entre essas três fontes. Tratados, costumes e princípios gerais de direito têm o mesmo valor no âmbito das fontes do direito internacional público. E notem que no direito nacional, principalmente no direito nacional brasileiro, que segue os parâmetros da Civil Law, que é da Civil Law, costumes e princípios gerais de direito no direito nacional
são fontes auxiliares, não estão entre as fontes principais. Em segundo lugar, vem os meios auxiliares, que seriam a jurisprudência e a doutrina. Obviamente que essa jurisprudência é a jurisprudência dos tribunais internacionais. A doutrina é a literatura. Sim, uma dica importante que deixa eu dar para vocês. Muitos de vocês estão fazendo TCC e traduzem o resumo em inglês, porém eu recomendo para áreas mais dogmáticas do direito que traduzam em espanhol, porque em inglês, muitas vezes o cognato não funciona. O cognato de doutrina em inglês, que é doctrine, não é a mesma coisa que em português, viu? Em inglês, doutrina é literatura, ou literature, com E no final. Doutrina é linha de atuação política. Então, em espanhol, muitas vezes é mais interessante essa tradução, porque o sistema jurídico dos países de língua inglesa é o sistema jurídico do common law, que é bem diferente do nosso. Então, não é a mesma coisa. Doutrina é linha de atuação política para eles. Para a gente, é a literatura, é a obra dos principais pesquisadores. Aliás, para eles é a literatura. Também, outras áreas que não são de direito também eles preferem chamar literatura. Então, é a obra de pesquisa dos principais autores. Em certas circunstâncias, a equidade. O que é equidade? Né? Pronto, estaria abaixo. Essa aí seria a última das fontes. Né? Equidade, pessoal, é o julgamento baseado no critério geral de justiça. Existem vários tipos de julgamento por equidade, mas todos eles procuram equilibrar, com base no critério geral de justiça, as partes dentro de uma determinada situação. Claro, nem todo julgamento por equidade é o salomônico. O salomônico é aquele que vem da história da Bíblia, da história de Salomão, né? De dividir o objeto no meio. Feita a história de duas mães que disputavam uma criança, Salomão manda dividir no meio, né? Para que a mãe verdadeira se manifeste. Acho que vocês conhecem essa história da Bíblia. Não. O julgamento por equidade, ele pode equilibrar as partes de acordo com esse critério geral de justiça. Não necessariamente dividindo meio a meio. Pronto. O julgamento por equidade, na Corte Internacional de Justiça, ele só se aplica se não tiver outra fonte para resolver o caso e se ambas as partes do processo concordarem. Teve um caso de julgamento por equidade que ficou bastante famoso, mas eu nunca consegui pegar e baixar os detalhes para ver como é que foi. Que foi na chamada Guerra do Bacalhau, que era a disputa por pesca de bacalhau no Mar do Norte. Não sei se vocês sabem que bacalhau é um peixe que só dá água extremamente frias perto do Polo Norte, né? Era uma disputa pelo Reino Unido e pela Islândia, e foi resolvido por equidade. Com a Noruega também. Mas ali foi feito o julgamento por equidade. Não sei se eles dividiram a área de pesca, como é que eles fizeram. Outras fontes que não estão no estatuto, mas que são admissíveis, porque, como eu disse, o rol não é obrigatório, são os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais. Ato unilateral é um ato de um Estado soberano, pode ser através de sua legislação, e geralmente ou de um ato qualquer que ele adote, e que gera repercussões no âmbito internacional. Também são fontes do direito internacional. Então, por exemplo, um ato unilateral, reconhecimento de um Estado, uma concessão de visto. Então, isso são atos unilaterais. Aqueles atos unilaterais definidos como sanções, como, por exemplo, um ataque militar de um Estado contra o outro, muitas vezes são vistos como normas arbitrárias ou atitudes arbitrárias daqueles Estados. Já as decisões das organizações internacionais, elas só vinculam os Estados que são membros dessas organizações. Mesmo aquelas mais poderosas como a União Europeia, elas só têm força perante os seus Estados-membros. Por isso, gente, o Brexit ocorreu porque o Reino Unido já não queria mais se
Pois é, o Reino Unido não, muita gente no Reino Unido. E mesmo assim, hoje há quem questione se é a maioria, se era a maioria, né? Não queria mais se vincular às decisões da União Europeia. Então, decisões de organizações internacionais são fontes também, mas, porém, só valem para os estados que forem parte daquela organização internacional. Pode perguntar. Professor, o senhor poderia repetir, por favor, esses atos Ato unilaterais? unilateral, perfeito. Ato unilateral são legislações, atos jurídicos decorrentes de um Estado soberano que gera repercussões no âmbito internacional. Eles podem ser os mais variados, como, por exemplo, um reconhecimento de um Estado, uma legislação interna de um país em relação ao assunto que envolva direito internacional público, como, por exemplo, extradição, nacionalidade, pode ser a concessão de um visto e pode ser também a aplicação de sanções no âmbito internacional. Então, esses são atos unilaterais. Uma Sim. dúvida. Mas aí esse reconhecimento, para se dar esse reconhecimento, esses estados teriam que ter algum tipo de vínculo ou é Não, aleatório? não precisa. O reconhecimento é justamente o que estabelece o vínculo. Tá, Também ok, não pode obrigada. dizer que é aleatório, porque o Estado ele reconhece aqueles estados que ele interessa reconhecer. Geralmente ele faz isso com interesse político e econômico. Mas depois a gente vai estudar reconhecimento no ponto 5. O ponto 5. Tá certo? Aí vocês podem notar que é o seguinte, em regra, as fontes os atos jurídicos do direito internacional público são bilaterais. Então, por isso que o ato unilateral chama atenção, porque ele é uma exceção. Já que a regra é que os atos são bilaterais. Existe uma importância muito grande do costume no direito internacional e não existe hierarquia com tratados, como a gente estava falando aqui. Então, a norma costumeira internacional vale tanto quanto um tratado estabelecido. E, geralmente, a maioria dos tratados se originaram dos costumes, pelo menos aqueles tratados normativos que criam normas gerais de direito internacional. Eles acabam sendo mais a codificação dos costumes. Por exemplo, inviolabilidade diplomática, né? Diplomatas têm imunidade penal absoluta e só respondem ao país de origem, penalmente. Isso é um costume, gente, que se originou na mais velha antiguidade. Isso é coisa de Egito Antigo, de Mesopotâmia, né? E só foi positivado há pouco tempo, que a gente vai falar daqui a pouco. Outro exemplo também do Egito Antigo, tratado com a forma escrita. Hoje em dia a gente tem um tratado, que é a Convenção de Viena de 69, que estabelece que todos os tratados devem seguir sempre a forma escrita. Não é permitido o tratado verbal. O tratado é negócio jurídico solene. Então, ele já tem uma forma prescrita. Isso se originou como costume no Egito Antigo e foi positivado no século XX. Então, o direito internacional positivo, ele começou com a codificação dos costumes empreendidas no século XIX e XX, e tem muita norma costumeira que ainda não foi positivada. Um exemplo disso é o Reglamento de Viena, de 1915, que foi a primeira vez que normas de serviço diplomático foram positivadas em um tratado. Reglamento é regulamento, né? Esse Reglamento de Viena, ele regulamentou as normas de serviço diplomático no contexto europeu. No âmbito internacional, a primeira vez que no âmbito internacional não, no âmbito global, a primeira vez que normas de serviço diplomático foram positivadas foi a partir da Convenção de Viena também, só que de 1961. E reparem, como eu disse, a imunidade penal de diplomatas já era estabelecida na época do Egito Antigo, da Mesopotâmia, de Roma, mas era só norma costumeira, né? Não era norma escrita internacional, através de tratados. E durante o século XIX e o século XX, e francamente até hoje, mas nos últimos tempos esse movimento de codificação ele diminuiu, mas ainda tem normas para se
positivar, né, como, por exemplo, as normas relativas à responsabilidade internacional, que tem um projeto a ser aprovado e até agora não foi, mas ele acaba sendo aplicado como costume. Então, gente, ainda tem muita norma internacional para ser positivada, para ser codificada. Então, por isso que o costume ainda é tão importante. Quais são os elementos do costume, né? O que é que faz um costume ser considerado norma jurídica válida internacional? Primeiro, a gente tem o elemento material, que é a prática reiterada. Porém, a gente tem aí alguma coisa que vocês devem ter estudado em metodologia, que se chama o problema da indução. Você não sabe quantas vezes um ato tem que ser analisado para ser considerado um costume. Tem que haver uma prática reiterada, sim, mas quanto? Quanto mais, melhor. Mas não há um parâmetro de dizer assim, se uma ação jurídica foi repetida 3 vezes, já pode ser considerado um costume internacional. Não. Não há um parâmetro, entenderam? Segundo, o elemento subjetivo, que é a opinião iuris, que seria a opinião do jurista, né, que o procedimento deve ser correto, justo, bom direito. Nesse caso, é o reconhecimento doutrinário, né, através de pesquisadores, que aquele costume é uma prática válida no âmbito internacional. E também, gente, muitas vezes isso varia de acordo com o contexto. Por exemplo, asilo diplomático começou como um costume aqui na América Latina. Outros países no mundo, principalmente na Europa, não aceitam da mesma forma. Asilo diplomático é aquele no qual a pessoa que é perseguida por motivos políticos fica escondida na embaixada de um país estrangeiro. Isso é um costume jurídico originado aqui da América Latina, hoje é positivado, mas, por exemplo, em outras regiões do mundo não é aceito da mesma forma. Acho que todos vocês lembram do caso do Julian Assange, que foi aquele que deu o vazamento do Wikileaks em relação aos Estados Unidos. Ele ficou, acho que, 7, 8 anos na embaixada do Equador em Londres. O governo inglês nunca reconheceu, e na hora que no Equador entrou um presidente que não ia com a cara dele, mandou a polícia inglesa buscá-lo. E foi o que aconteceu, né? Aliás, não sei nem se ele foi extraditado para os Estados Unidos, depois vou dar uma olhada. Se ele acabou extraditado. O medo dele era ser mandado para os Estados Unidos, né? Enfim. Então, percebam que, às vezes, o costume varia até de acordo com a região do mundo. Na América Latina, criou-se o costume jurídico do asilo diplomático, até por ser uma região que sempre teve muitas ditaduras, governos autoritários, que nem vocês sabem, né? E gerou aquele costume da pessoa receber esse asilo diplomático provisoriamente e depois a pessoa receber uma autorização para ir para o país que deu o asilo. No caso, como o Julian Assange se escondeu na Embaixada do Equador em Londres, o governo britânico nunca deu autorização para que ele saísse da embaixada, que é o salvo-conduto, né? Fosse para o aeroporto, pegasse um avião e fosse para o Equador. Então, quando entrou um presidente da República que não ia com a cara dele, só simplesmente ligou para a polícia inglesa e disse, vem buscar o homem e adeus. Então, o costume é difícil de provar, depende da análise dos atos estatais, né? E por isso é que, pela sua falta de segurança, que se gerou esse movimento de codificação, que ainda não foi concluído, como eu disse. E os cógens, por sua vez, são as normas imperativas e inderrogáveis de direito internacional que está acima e além de outras fontes. Pronto, aqui é extremamente importante. Deixa eu tomar uma aguinha que a garganta... já vai secando, né? Bom, pessoal, preste atenção nessa questão da norma e os cógens. A norma e os cógens são aqueles super princípios ou os princípios mais fundamentais da ordem jurídica internacional. Ela é imperativa e inderrogável, ou seja, todos os estados têm que cumprir, independente da ratificação de qualquer tratado. A norma e os cógens é uma exceção dentro das fontes do direito internacional público, é uma das poucas exceções que não demanda que um estado ratifique
expressamente uma norma para ele ficar vinculado a ela, certo? Então, a norma e os cogens, todos os estados têm que cumprir, independente da ratificação de qualquer tratado. Essa norma e os cogens, ela seria um super princípio, e o problema é o seguinte, é que muitas vezes há divergência do que é norma e os cogens. Por exemplo, o que é mais ou menos estabelecido hoje. O princípio da dignidade da pessoa humana é considerado a norma e os códigos. Então, todos os estados têm que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, independente da ratificação de qualquer tratado. Tá? Se o estado desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana, ele pode ser punido internacionalmente. Porém, a delimitação básica do que seja o princípio da dignidade da pessoa humana, ou se um ato não respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, é complicado, porque é muito subjetivo. Muitos usam o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, para justificar a validade do Tribunal Nuremberg, porque alguns de vocês sabem que o Tribunal Nuremberg, apesar de ter sido importante porque julgou os nazistas, por outro lado, o Tribunal de Nuremberg, ele desrespeitou princípios básicos do direito penal, como, por exemplo, o princípio da irretroatividade da lei penal, que, por exemplo, o crime de genocídio não era positivado antes da Segunda Guerra Mundial, né, só foram positivados a partir de 1949, e também foi um tribunal de exceção, ou seja, foi criado após o fato. Então, para justificar a validade, muitos dizem que a Alemanha nazista, e eu concordo num certo aspecto, aliás, concordo, ela desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana, né, através do Holocausto. Então, essa norma e os códigos, ela é esse pressuposto básico, porém, muitas vezes há divergência do que seja e até do alcance. Por exemplo, todos os autores concordam. O princípio da dignidade da pessoa humana é uma norma e os códigos. Todo Estado soberano ao redor da Terra é obrigado a respeitar, independentemente da ratificação de tratados. Agora, qual é a extensão desse princípio da dignidade da pessoa humana é complicado. Pronto, um tema também que entrou muito em destaque dentro dessa questão de norma e os cógens e dignidade da pessoa humana, e alguns de vocês já ouviram falar, é a questão da circuncisão feminina, que alguns países, principalmente na África, eles faziam, né, que era extirpar o clitóris das mulheres. E aí foi criada uma campanha internacional, para muitos países acabaram proibindo nessa prática, que realmente, inclusive, muitas meninas faziam isso, e meninas pré-puberdade, né? E muitas morriam até de problemas de infecção, e aquelas que sobreviviam perdiam a sensibilidade e até a capacidade, muitas vezes, de sentir prazer em atos sexuais. E pronto, esse ponto é curtinho, a gente tem as referências aqui, são as mesmas, os 3 principais autores. Depois eu vou marcar para vocês, vou marcar para vocês no estudo dirigido, né, os assuntos para que vocês façam essa leitura, tá certo? Pessoal, vocês têm perguntas sobre o ponto 3, eu estou olhando agora para o chat. Do ponto 2 também serve, viu? Professor, só para recordar, o senhor disse que o ponto 3 ele é facultativo na prova, a gente que escolhe, o 2 é obrigatório e o 1? Facultativo também. Tá, ok. É o seguinte, é obrigatório que vocês não podem escolher é o 2 e o 4. O 4 é o maior, que a gente vai dar a partir do próximo encontro ao vivo da gente. O 4 é o maior. Os tratados. O resto é facultativo. Aí o que eu vou fazer? Tem uma questão do ponto 2 e 2 do 4. São 3 questões. A prova de vocês vai ter 5 questões. Tá certo? Vocês vão escolher... Pronto, eu posso colocar isso logo do comecinho de setembro, né? Daqui aos 15 dias a gente coloca, faz uma enquete no Moodle e vocês vão escolher quais são os pontos que vocês querem, mais 2 pontos que vocês querem para cair. E pode ser o 1, o 3,
por 5 ou 6. Aí vocês escolhem mais 2 pontos para cair na prova. Entenderam? É assim. Mas questão do ponto 2 e do 4 vai ter. Do ponto 2, a questão é parecida com o que eu já coloquei no Moodle, porém é subjetiva, ou seja, para vocês explicarem se aquele trecho da legislação do país que eu estou trazendo, se aquilo indica o monismo, se aquilo indica o dualismo, e justificar. Tá? Que a prova é subjetiva, né? Justificar, por quê? Ali eu coloquei estados que são monistas, estados que são dualistas. Se for monista, precisa explicar o tipo de monismo que se adote, se houver essa indicação, né? Então, é preciso colocar. Entenderam? Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, eu queria mostrar assim, só rapidamente para vocês. Não, Luiz, vocês só precisam responder 2 questões, é a escolha de vocês, tá? A prova tem 5 questões, mas vocês só precisam responder 2 questões dentro das instruções que a gente colocar. Tá certo? Então, vocês percebam que vocês podem direcionar bem o estudo em relação à nossa prova. Você basicamente responde aquilo que você quiser. Porque de 5 ainda você pode responder 2. Pronto, eu quero fazer eu só vou mostrar uma questão do ponto do exercício de fixação, né? Até porque ele ainda está aberto e muita gente não fez, mas só para ver se vocês pegaram, eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão me responder, tá certo? Só para ver se vocês conseguirem entender. Só para a gente dar uma repassada aqui. Olha, pessoal, aqui tem uma questão que é o artigo 11 da Constituição da Romênia, que reza o seguinte: artigo 11, direito internacional e direito nacional. Parágrafo 2º. Os tratados ratificados pelo Parlamento, de acordo com a lei, fazem parte da legislação nacional. Perceba que lá quem ratifica o tratado é o Parlamento. Aqui no Brasil, não, viu? É o Executivo. Terceiro, se um tratado, o qual a Romênia se torne parte, inclui disposições contrárias à Constituição, sua ratificação só será realizada após a reforma da Constituição. E aí, a Romênia, ela adota monismo, dualismo, e que tipo de monismo ela adota? Podem colocar aqui no chat, se não quiser falar. Que aí eu vou ver se vocês estão entendendo a lógica. Cadê? Ninguém responde? Por que o dualismo, Liliane? Deixa eu voltar lá. Ó, parágrafo 2º do artigo 11. Os tratados ratificados pelo Parlamento, de acordo com a lei, fazem parte da legislação nacional. Fazem parte da legislação nacional. Não precisa torná-los lei, entendeu? Eles estão parte da legislação nacional se forem ratificados. Se o tratado, o qual a Romênia se torne parte, inclui disposições contrárias à Constituição, sua ratificação só será realizada após a reforma da Constituição. Letra A. A letra A é qual? Sim. A Romênia adota o monismo com prevalência do direito interno nacionalista ou legalista. Por quê? Primeiro, ela diz claramente, se o tratado ele for ratificado, faz parte da legislação nacional. Não exige que ele incorpore ou seja transformado. Segundo, diz que
Se o tratado contrariar a Constituição, precisa mudar primeiro a Constituição, ou seja, a Constituição tem supremacia. Então, aí indica o monismo nacionalista ou legalista. Então, claramente, monismo nacionalista ou legalista. Já que vocês estão confundindo com dualismo, eu só vou mostrar mais um que seja dualismo. Aí vocês já sabem, e aí eu vou só mostrar as nuances que permitem que a gente identifique o dualismo, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é a dualista. Esse da Bolívia aqui não tem nem o que discutir. Pronto. Gabão, na África, né? Artigo 114. Tratados de paz, tratados comerciais, tratados relativos a organizações internacionais, tratados que comprometem as finanças do Estado e tratados relativos ao Estado de pessoa podem ser unicamente aprovados e ratificados em virtude de uma lei. Aí é dualista, porque percebam, não é de acordo, é em virtude de uma lei, ou seja, eu tenho que transformar esses tratados em lei. Aí o Estado ele passa a ser dualista. Certo? Que percebam lá a diferença, ó. Tratados de paz, tratados comerciais, tratados relativos a organizações internacionais, tratados que comprometem as finanças do Estado e tratados relativos ao Estado, ao status de pessoas podem ser unicamente aprovados e ratificados em virtude de uma lei, ou seja, eu preciso pegar esse tratado e incorporá-lo e transformá-lo em lei. Não é de acordo com a lei, é em virtude de uma. Inclusive, o texto em inglês tá bem claro também nesse sentido, para quem consegue ler inglês de vocês. Entenderam a diferença? Ah, outro dualista que explica, agora aqui bem explicadinho, é a Austrália. Deixa eu selecionar aqui só para vocês lerem. Apesar que aqui é o próprio site do governo australiano, né, que explica esse processo. Todos os tratados exigem regulamentação para vigorar na Austrália? Questão, né? Interrogação. A posição geral sobre a lei australiana é que os tratados aos quais a Austrália aderiu, salvo aqueles que terminam com estado de guerra, não são incorporados direto e automaticamente no ordenamento jurídico australiano. A assinatura e ratificação, por si só, não fazem os tratados operarem internamente. Na ausência de regulamentação, os tratados não podem impor obrigações aos indivíduos, nem criar direitos no direito interno. No entanto, o direito internacional, incluído o direito dos tratados, é uma influência legítima e importante no desenvolvimento do common law e pode ser usado na interpretação das leis ordinárias. A Austrália aqui está claríssima, né, que ela é dualista. Vocês viram que exige essa regulamentação, essa incorporação para o tratado entrar em vigor. Né? Isso é bem claro. Mais alguma pergunta, gente? Tá tudo claro, né? Eu vou passar o estudo dirigido, viu? E aí eu vou colocar em destaque essa questão. Semana que vem vocês vêm. Tá certo? Então é isso, por hoje é só, né? Vamos encerrando, já que vocês não têm questionamento. A gente terminou o ponto 3, né? Bem curtinho. Então a gente encerra por aqui. Já está disponível o exercício de fixação do ponto 3, vocês podem fazer até o comecinho de setembro. Vou passar a semana que vem o estudo dirigido e vou deixar do Moodle, mas vocês só vão ter
Em suma, Liliane, isso, né? Mas perceba que precisa ter aprovação, porque muitas vezes o estudante acha que o monismo, as normas podem entrar em vigor sem ter essa aprovação, sem ter ratificação. Não, precisa também que a norma seja aprovada ou ratificada no monismo, porém não precisa transformá-la ou incorporá-la através de uma lei. Ela pode entrar em vigor diretamente. Perceba que no caso do Brasil, inclusive alguns de vocês tinham perguntado isso, um tratado ele sobre direitos humanos ele pode fazer parte do direito brasileiro sem precisar de passar pelo rito da emenda. Porém, o valor para o STF vai ser menos. Então, é nesse sentido. E pronto, gente. Se vocês não têm mais alguma coisa, eu acho que a gente já pode encerrar o nosso encontro de hoje, né? A gente já viu bastante assunto. Se vocês não têm dúvidas, então, meu bom dia para vocês. Tenham um bom resto de semana, né? E até mais ver, né? Semana que vem eu vou deixar aquelas atividades. Então, qualquer coisa, entre em contato, né? Tchau, tchau, gente. Até mais para vocês. Tchau.